Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Estranha Presença da Sarah Waters. Em Estranha Presença a gente vai acompanhar a história de uma família, que são os Ayres, que é uma família da antiga nobreza rural inglesa, que vive há muitas gerações dentro de uma mansão georgiana chamada 100 Halls. A história dessa família vai ser contada pelo ponto de vista do médico deles, que é o Dr. Faraday. A primeira coisa que a gente percebe quando começa o livro é que essa família já foi muito poderosa, já foi muito majestosa, mas no pós-guerra ela vem sofrendo uma certa decadência financeira e não consegue mais se manter e nem manter a casa com antiga imponência. O Faraday vai contar a história em primeira pessoa e ele tem um certo relacionamento já com a família e com a casa, que é ainda dos tempos da infância dele. Quando ele era criança, a mãe dele trabalhava nessa casa, em 100 Halls, e um dia, durante uma festa, ele visitou a propriedade. E ele era uma criança, ele era pequenininho, ele ficou encantado com o lugar, ele achou mágico, achou incrível, parecia um castelo, e ficou com aquela memória afetiva dessa mansão. 30 anos depois, ele volta para 100 Halls, agora já formado em medicina, para atender uma pessoa que está ali, e ele reacende esse afeto pela casa. Ele olha para ela e mesmo ela estando imperfeita, estando decadente, com vários problemas, ele enxerga aquela casa da infância, aquela casa imponente e mágica que ele conheceu. Aos poucos, o Faraday vai tecendo uma amizade com essa família, que é composta pela senhora Ayres, que é a matriarca, que é uma senhora muito elegante, que lembra os antigos tempos, né, da nobreza inglesa. Ele também vai fazer uma amizade com a Caroline, que é a filha mais velha, que é uma moça de espírito livre, que não tem muito, não liga muito para aquelas regras sociais rígidas. E o Roderick. O Roderick é um jovem que foi para a guerra e ele voltou com sequelas físicas e emocionais. O Roderick, ele vai ser a primeira pessoa da família a notar que alguma coisa não está muito bem naquela casa. Inclusive, ele vai citar em vários momentos que a casa está sugando a vida dele, a casa quer alguma coisa dele, a casa está destruindo a vida dele. Ele fala da casa de 100 Halls como se ela fosse um personagem, como se ela fosse algo realmente vivo. E isso é uma constante que vai se repetir depois ao longo da narrativa em outros personagens também. Eles vão falar do lugar, da casa, como se ela fosse uma entidade por si só. E é aí que a gente tem que começar a prestar atenção. Outra coisa que já nos chama atenção nesse momento é que o Faraday é médico, ele é um cientista e ele conta a história em primeira pessoa. E ele é muito cético. Quando as coisas começam a acontecer na casa, as coisas estranhas, os objetos que se movem, coisas que aparecem riscadas nas paredes, ele sempre vai trazer uma explicação científica. Isso aqui aconteceu por determinado motivo. Não tem fantasma aqui, não tem poltergeist, vocês estão imaginando tudo. E nós temos que ficar ligados, porque ele está contando a história. Então a gente nunca sabe exatamente se o ponto de vista dele é confiável. Será que as pessoas realmente falaram essas coisas? Será que as pessoas realmente descreveram os fatos desse jeito para ele? Não sei. Apesar desse aqui ser um romance gótico de horror, ele vai falar muito sobre esse pós-guerra. E ele vai falar muito sobre essa desestruturação da sociedade britânica depois das duas guerras mundiais. É como se a autora usasse a casa como uma metáfora para a vida dessa família. A casa já foi majestosa, já foi incrível, já foi bonita, já foi imponente. Ela é um símbolo de um tempo que passou e não volta mais. E a família, do mesmo jeito, ela também já foi uma família imponente que mandava na região, que era a nobreza da região e que agora enfrenta uma decadência social. A estrutura social mudou. Quem era rico antes da guerra agora não é mais e pessoas comuns que antes não ascenderiam socialmente porque era proibitivo, agora conseguem ascender socialmente. Inclusive o Faraday é um exemplo disso. Ele pertence à classe comum, ele veio da classe comum, ele estudou e se tornou médico, ele está ascendendo socialmente. Então ali você tem toda essa estrutura social sendo mostrada através dessa casa e dessa família. Uma coisa que eu achei fascinante nessa narrativa do Faraday é ver como ele se refere a essa casa como algo que ele nunca teve e que ele nunca vai ter. Porque apesar de ele ser médico e de a sociedade estar mudando, ele não se sente importante o suficiente. Ele sempre vê os Ayres numa plataforma, como se eles fossem uma coisa que ele nunca vai alcançar, apesar de ser amigo deles. É como se, de certa forma, ele invejasse a posição do Ayres e a casa que eles têm.
Então, ao longo do livro, vocês podem fazer essa reflexão quando forem ler. Ele parece apaixonado pela casa mais do que pelas pessoas. E essa é uma coisa bem interessante de se pontuar. Eu gostei muito dessa leitura porque eu realmente sou muito fã de livros que falem sobre esse pós-guerra, sobre essa mudança nas estruturas sociais, é uma coisa que me fascina muito ler sobre, mas eu tenho assim consciência de que o livro, em alguns momentos, ele se torna mais lento, exatamente por causa das indagações do Faraday. Ele está nos contando a história em primeira pessoa e ele não está lá na casa, ele mora fora da casa. Então, ele sempre sabe depois de tudo que acontece lá. Então, em vários momentos da história, a gente só acompanha o fluxo de pensamento dele sobre a própria vida, sobre o que ele acha que está acontecendo em 100 Halls. Então, o livro tem esses momentos que são mais planos, com picos de sobrenatural aqui e acolá. Então, eu indico para vocês, façam essa leitura com um pouco de paciência, com o tempo, porque vale a pena, apesar desses momentos um pouco mais estáveis. É um livro que realmente tem muito a nos entregar e os picos sobrenaturais são maravilhosos. Inclusive, um deles acontece ali pela página 300 e eu lembro que eu fiquei assim, eu não conseguia dormir depois. Como todo romance gótico de horror, o final ele tem ali um quê de interpretação. A autora não vai dizer exatamente assim, isso foi sobrenatural com certeza absoluta, ou isso foi real. Não. Você vai ter o ponto de vista do Faraday, que é um médico, e que vai sempre levar tudo para explicação científica. Mas ao mesmo tempo você tem a sua própria imaginação interpretando as coisas da sua forma. E na minha opinião elas eram bem sobrenaturais. Então o finalzinho, ele vai depender do leitor. Se você for do tipo mais cético, você provavelmente vai encontrar ali uma explicação real sobre o que aconteceu naquela casa. Se você preferir o lado sobrenatural, também tem vários vieses ali que você pode abraçar. Eu, Cat, prefiro a explicação sobrenatural porque eu acho que ela combina muito bem com o livro. Fiquei muito intrigada quando eu finalizei o livro, fechei a história, eu fiquei pensando um tempão no final e no que eu achava que havia acontecido em 100 Halls. Esse é um livro que eu indico muito para vocês. Se vocês gostam de romances góticos de horror, façam essa leitura, vocês vão adorar. Mas como eu comentei também, tenho ciência de que é um livro que vai falar muito sobre essa questão social, sobre a família, sobre a sociedade daquele momento e que ele requer sim um pouquinho de paciência, mas na minha opinião é uma escrita assim impecável. Fiquei apaixonada pela maneira como a Sarah Waters constrói o texto, como ela realmente consegue nos levar para dentro da vida dessas pessoas, mesmo contando a história pelo ponto de vista de uma só. Vou deixar link para o livro aqui no box de descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a estranha presença de Sarah Waters. E lembrando também que já existe um filme sobre esse livro, que eu acho que está disponível agora na Netflix. E eu vou assistir agora, não assisti ainda, mas eu esperei fazer a leitura. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.